Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para a live do Fique Bem. E hoje a gente vai começar com um tema muito legal, muito importante. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a arte é muito menos importante do que a vida, mas pobre da vida que não tem arte. Para começar falando desse tema tão importante, Josi, você declama uma para a gente começar, por favor? Sim, com certeza. Profecia. Se me disserem que a música já não tocará, se me disserem que o amor se perdeu, se me disserem que a vida perdeu sua cor, se me disserem que o sonho não valeu, se me disserem que o profeta não veio, se me disserem que as crianças futuro não terão, eu, assim como os poetas, não acreditarei. Sensacional, sensacional. É isso, a poesia que nos encanta, nos educa, nos desconforta, mas enfim, que faz a gente sair do lugar. Hoje, para conversar com a gente sobre esse tema, temos três pessoas incríveis. Começar com ela que está aqui do meu lado, professora de língua portuguesa do ensino médio da Rede SESI em Santos. Ela é integrante do Geração Futura 2020. Idealizadora do espaço Respiramos no Instagram. Depois entra lá e curte, é muito legal o trabalho que eles fazem lá. Moradora de Praia Grande. Boa tarde, Graziele Lopes, tudo bem? Boa tarde, querido, boa tarde, queridas, boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui hoje com vocês para falar de poesia, que delícia. Boa. Grazi, primeira pergunta para você. Por que poesia? Diga. Por que você gosta de poesia? Eu acho que a poesia faz parte da vida, né? A poesia é a vida. Num primeiro momento, quando fala poesia, e eu, como professora de língua portuguesa, não posso deixar de lado uma ideia técnica inicialmente, de um texto escrito em versos, de algo produzido de modo pensado, metrificado. Só que aí é importante a gente sair desse lugar e olhar para a poesia como algo que está no nosso olhar, né? Como diria o Manuel de Barros, a poesia é voar fora da asa. Então, a poesia para mim é justamente isso, é quando a gente sai do nosso lugar de racionalidade, de pé no chão, e consegue ultrapassar essas barreiras e olhar as outras coisas com mais beleza, com mais amor, com mais humanidade. Para mim, isso é poesia. Sensacional. Muito obrigado, Grazi. Próxima convidada, Josiane Araújo. Ela é professora da Rede Pública Municipal e Estadual de Pé de Serra, Bahia, escritora, autora de 2 livros já publicados, finalista da Olimpíada de Língua Portuguesa de 2019, integrante também da Geração Futura 2020 e dona da Leia Livraria. Já fazendo a propaganda aqui, a Leia fica em Pé de Serra, mas entrega no Brasil inteiro. Oi, Josi, tudo bem? Tudo bem, Du? Um prazerzão estar aqui com você e com essas duas deusas da poesia, né? E falar de poesia é fazer com que as palavras dancem em torno da gente, é fazer com que o mundo gire e a gente pegue na mão dele, né? Através das palavras, essas palavras dançantes, flutuantes, que prezam pela liberdade, que prezam pelo passo livre, pelo passo solto. Boa. Josi, a poesia que você leu pra gente, o poema que você leu pra gente logo no início, que você declamou, é seu e qual que é o nome? Sim, é Profecia do livro Entrega. O livro Entrega foi um trabalho que eu fiz, assim, eu decidi juntar um dinheiro, já tem assim uns 5 anos que eu publiquei esse livro, e fazer 1000 cópias desse livro, porque assim, como minha cidade é uma cidade um pouco carente e o índice de leitor no Brasil e em Pé de Serra também ainda é pequeno, eu queria que 1000 pessoas se dispusessem a ler um livro, né? E é um livro curtinho, um livro de poesia e algumas crônicas cotidianas. E assim, eu fiz 1000 livros e distribuí, saí distribuindo em escolas e o povo ficava surpreso, é o seu livro, e eu quero que você leia. E aí tinha algumas pessoas que diziam assim, não, eu vou ler só porque foi você que escreveu, vai ser o meu primeiro livro.
E assim, ele tem uma repercussão incrível até hoje. E o título Entrega é justamente isso, né? A gente entregar um pouco da gente, entregar um pouco das nossas palavras para que o outro também se encontre e se descubra leitor e escritor, porque eu costumo dizer para todo mundo que todos nós somos leitores e escritores. A gente só precisa descobrir o prazer que há nisso. Sensacional. Isso é uma educadora revolucionária no sentido prático da palavra. E um adendo, a Josi também é conselheira da Gaia Mais, assim como a nossa próxima convidada, Mariana Ferrão. Ela que é jornalista, especialista em saúde, manja muito de saúde emocional, dá várias aulas para mim. Fundadora da Soumi, se você não conhece, vá atrás da Soumi, faz um trabalho incrível. Boa tarde, Mari, tudo bem? Oi, Dudu, oi, Graziele, oi, Jócio, oi para todo mundo que está vendo a gente. Queria dizer, em primeiro lugar, que é um prazer imenso ter recebido esse convite. Sou muito fã do Fique Bem, muito fã da Gaia Mais e muito fã dessas duas pessoas que estão aqui também, a Grazi conhecendo mais um pouquinho hoje, mas a Josi, ela pela segunda vez, né, que eu já tive um encontro com ela, a primeira foi na reunião de conselho da Gaia Mais, e agora aqui me emocionando demais com as palavras dela, e eu acho que poesia tem tudo a ver com isso mesmo, escrever e ler tem tudo a ver com essa entrega, e com essa liberdade da gente poder ser o que a gente é, né, eu fiquei pensando nessa pergunta que você fez para a Grazi, Dudu, né? Por que eu gosto de poesia? E eu acho que a gente quem gosta de poesia é um tanto quanto pretensioso, né? Os poetas são pretensiosos, porque é uma pretensão da gente tentar falar o indizível, né? A gente quer comunicar aquilo que nenhuma palavra alcança. E quando a gente mistura elas de um jeito impensado, de repente a gente alcança a mágica da arte, que realmente vida sem arte não tem graça nenhuma. Sensacional. Já indo para a escola, Grazi, poxa, poesia é algo tão complexo e tão profundo, né? Como a gente já começou a conversar aqui, não é muito difícil para os alunos? Quando a gente para pensar na poesia formalizada, dentro dessa caixinha, né, de um gênero textual, nós podemos até chegar nesse lugar de uma possível dificuldade, mas é uma linguagem muito distante dos alunos, é muito difícil, e aqui eu peço licença até para trazer uma polêmica que foi recente, se eu não me engano, no Twitter, do Felipe Neto falando que Machado de Assis não deveria ser lido pelos alunos, que era muito difícil, estava muito distante, e eu trago isso não para polemizar, mas para nós refletirmos no papel da escola, dos professores e professoras e do ensino de literatura, que é justamente oferecer repertório para esses alunos. É óbvio que nós não vamos colocar na mão de um aluno um Machado de Assis, um Camões, do nada, sem um contexto, sem uma situação específica, sem um estudo programado e organizado. A grande questão é a gente fazer um link com tudo isso e trazer para essa realidade, para esses olhos poéticos que todos nós temos, né? Como a Josi disse, a Mari reforçou, está em nós, né? Nós podemos desenvolver isso. A Cora Coralina dizia que poeta não é quem escreve, é também quem lê e se permite se extasiar com isso, se entregar a isso. Então, quando eu pego um conceito poético e mostro para o aluno que essa mesma poesia que foi escrita por Camões já foi cantada pelo Legião Urbana, a poesia trovadoresca já tem relação com cordel e até mesmo com rappers e slam, eu mostro esse percurso poético de uma maneira que faz parte da vida desse aluno e dessa aluna que está ali dividindo comigo essa conversa. Então, como você citou o Espaço Respiramos, ele nasceu justamente dessa intenção, de fazer com que todos esses estudos literários poéticos, supostamente mais pesados e difíceis, estivessem interligados com a vida desse aluno para ver esse repertório aqui, que aconteceu lá em 1500, em 1200, tem a ver com o que se produz aqui hoje. E você está ligado nisso de alguma forma. E que bom, e que bacana. E o que você vê pela sua janela hoje, como você sente isso? Então, os alunos estudaram, por exemplo... Diga, Mari.
Não, e falando em janela, eu só queria trazer para esse papo, porque assim, a gente pode achar, né, tem gente que pode achar difícil, mas as crianças fazem poesia o tempo todo. Porque na hora que uma criança olha pela janela e fala, mamãe, olha, as nuvens estão dançando, ela está fazendo poesia. E em algum momento a gente pode ou incentivar esse olhar, ou matar esse olhar, né? Sim. Ou parar de cultivar esse olhar. E eu acho que essa é a escolha a ser feita, né? E eu acho que só tem um caminho. Verdade. Exato, perfeito. Josi, com você, amada. E quando o Du fala, né, não é complicado trabalhar essa poesia na escola. Eu acho que durante muito tempo a gente teve essas vertentes engessadas, né? Os parnasianistas, os árcades, os trovadorescos, eles metrificavam a poesia. A gente precisava aprisionar as palavras. Então era muito criterioso, era muito laborioso, não que a poesia no verso livre também não seja, mas a gente tem uma liberdade maior depois da tendência modernista, onde o verso livre força a gente a realmente se libertar, a libertar as palavras que habitam em nós, né? E aí, como o Grazi falou, de fato é necessário abrir a janela, mas abrir principalmente a janela dos olhos. É preciso trabalhar a poesia nas escolas porque a gente precisa fazer com que os alunos vejam o belo. Há uma beleza cotidiana que precisa ser vista, que precisa ser valorizada e precisa ser transformada em palavras. Então, sempre que eu vou trabalhar a poesia, eu trabalho logo o sentido da metáfora, o que é a metáfora, né? E aí o Pablo Neruda dá aquela aula deliciosa de como produzir metáforas. E assim, o olhar do poeta é um olhar de fato buliçoso e incomum, porque a gente olha para uma nuvem e de fato não vê a nuvem em si, né? Vê o universo dançando, vê a criação do divino, vê um derramamento de milagres. Então eu acho que trabalhar a poesia na sala de aula é você possibilitar a toda uma geração a se refugiar nas palavras e a espalhar isso pelo universo, né? É grandioso, né? Eu lembro de ler Ricardo Reis na escola e ter ficado fascinado. E eu acho que o motivo de eu ter ficado fascinado é muito menos meu e muito mais da minha professora. Que quando ela me levou para Ricardo Reis, foi isso que você falou, Grazi. Eu já estava preparado, nossa, Fernando Pessoa, o cara é maluco, ele tem um monte de nome, como assim? E aí eu comecei a ler aquilo, tanto que o livro do Ricardo Reis, eu tenho até hoje, é um livro que eu guardei da minha adolescência, e eu carreguei ele por onde eu levei em todas as minhas mudanças e está aqui comigo. E o Machado de Assis também, que falou. Eu tô lendo 2 livros do Machado de Assis, no final do ano passado me dava vontade de ler, porque eu lembro de eu ler a primeira vez Machado de Assis, eu falei, caramba, esse cara é um gênio, por que não me apresentaram isso antes? Meu Deus do céu! E agora eu leio e à noite eu conto pra minha esposa e falo, nossa, você não sabe. Ele escreveu, nossa, mas é muito isso é muito gostoso, né? Você lê, você se enche. Ô, Dudu, e o incrível... você falou de palavras. Posso ler um poeminha curto aqui de palavras? Sim. Claro! Eu lembrei dele quando ela falou que né, dá energia e dá vida para essas palavras, né? Palavras adiante, cativante dádiva, pulso da vida, elo, conhecimento. Palavras rasgadas povoam de vento parágrafos tímidos, sem movimento. Palavras paradas, cimento dos mortos, o cultivo das letras num caldeirão sem pressa. Brilhem palavras, acendam clareiras, desfaçam barreiras. Brinquem palavras, férteis alegrias, espalhem poças de lama, derrubem ideologias. E aí continua, mas é só um trechinho que eu lembrei também de um poema que eu escrevi sobre como a gente pode usar as palavras. E assim, além de ser... Esse é meu. Além de ser lindíssimo, Mari, dá para a gente trabalhar a metalinguagem, né? Porque você acaba trazendo o processo de criação da poesia dentro da própria poesia, né? De uma forma metaforizada. Perfeito. Exato. E me lembrou também Drummond, quando ele nos convida a penetrarmos surdamente no reino das palavras. E em uma determinada parte desse poema, ele pergunta, trouxeste a chave? Né? E chave, cada um tem a sua. Sim, né? Cada sim. um vai ter a sua chave para abrir a porta e as janelas e os olhares. Então, eu acho que no espaço da escola, nos cabe ofertar. E aí, essas chaves, elas vão se encaixando de acordo com a história que cada um traz em si, que também é poética. Sim, né? Quando sim. um aluno produz, eu acho que toda produção dentro da escola,
ela tem potencial poético, né? E a gente também tem que entender que nem sempre a poesia é doce, amorosa. Às vezes nós temos poesias duras, né? Difíceis, que ferem, que cortam, que ferem, né? E a gente precisa olhar para isso com cuidado e acolher, né? É tudo muito potente dentro da linguagem. E eu acho que isso, né, Grazi, toca num ponto muito importante, né? O Dudu sabe quanto eu sou apaixonada por saúde mental e emocional, que a poesia também é uma forma de extravasar essas emoções, esse indizível que eu não sei onde colocar e que de alguma maneira eu preciso manifestar. E que se eu conseguir concretizar num poema a minha raiva, a minha dor, o meu luto, vai ficar muito mais fácil de eu transformar aquilo, né? Então eu acho que a arte usada com esse propósito também traz muito bem-estar e muita saúde, ajuda a gente no processo de se conhecer e no processo de elaborar as nossas emoções, que muitas vezes ficam ali debaixo do tapete e vão crescendo, 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 até que explodem, e a gente sabe muito bem como a gente não quer que elas explodam, né? Então, eu acho que esse ponto que a Grazi colocou é muito fundamental, assim, e por isso que eu trouxe esse indizível, que eu acho que a poesia tem essa pretensão de dizer o indizível, e essa função de concretizar aquilo que muitas vezes a gente não sabe expressar de outra maneira. Sensacional. Deixa eu aproveitar para fazer a propaganda. Você está no canal, aproveita, se inscreve, clica no sininho, você já está aqui no Fique Bem. A gente trabalha justamente essa questão de saúde mental que a Mari falou. Então já aproveita que você já está aqui, já se inscreve para você receber os próximos vídeos. Semana que vem tem live, depois eu vou fazer a propaganda. E se você quiser um certificado por ter participado desse momento, na descrição do vídeo tem lá um link, é só clicar nesse link, ele vai para um site do Simpla, muito simples. Você põe um ingresso com o seu nome e seu e-mail, põe direitinho o nome e o e-mail, que automaticamente vai gerar já um certificado para você vai receber nos próximos dias no seu e-mail, por ter participado dessa nossa live aqui com a gente. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pode escrever aqui no chat que a gente está de olho. Muito obrigado, bastante gente escrevendo. Tem mais gente de Pé de Serra, Josi. A Solange está aqui. Você conhece a Solange? Fã-clube, Josi. Pois é, gratidão aos pé de serrenses aí, ligados. E a Mari estava falando desse processo de escrita enquanto libertação, né? E é importante a gente trabalhar nas escolas a escrita terapia. Você trabalhar, de fato, a escrita sem as amarras. É claro que, assim, a gente quer de literatura, a gente quer trabalhar os clássicos, mas é muito interessante também trabalhar essa liberdade da escrita, sabe? Você apresentar o Machado de Assis como, sim, aquele modernista atemporal, aquele modernista do século XIX, né, que viveu muito à frente do seu tempo, vanguardista total, mas também fazer com que os nossos alunos entendam que a escrita deles tem um lugar. Eu acredito muito e defendo muito o que a Djamila Ribeiro traz para a gente, que é o nosso lugar de fala. E na escola a gente tem que possibilitar tanto a leitura quanto a escrita como esse lugar de fala. Utilizar a escrita, a poesia, como esse lugar de fala que diz o que muitas vezes está escondido, mas que é necessário falar. Eu trouxe aqui que a Cristiane escreveu, né? Que é a arte da imaginação. E tem mais gente aqui que te conhece, viu, Josi? O Veridiano Lima já falou que já leu seu livro, que você é ótima. O pessoal está escrevendo aqui. O Veridiano não vale, o Veridiano não vale. Vale sim, é leitor, claro que vale. É o meu crush. Só uma coisa em relação a essa história do livro da Josi, né? Que, assim, quando ela falou isso, eu queria que meu livro fosse o primeiro livro que algumas pessoas iam ler. De uma força isso, né? Porque você produzir algo para criar um hábito ou gerar um nascente leitor ali, né? Alguém que, de fato, vai entrar nesse mundo por um lugar mágico, que é esse lugar da poesia, né? E com essa entrega dela, eu não podia deixar de falar disso, que eu achei muito linda essa iniciativa, Josi. Queria contar uma história, que talvez seja a história mais tocante, ou uma das mais tocantes que eu já vivi na minha vida, que tem a ver com isso. Quando eu estava na Globo, eu fui fazer o Globomar, e uma das viagens que a gente fez foi para os Lençóis de Cururupu, porque no Maranhão tem o Lençóis de Barreirinha e o Lençóis de Cururupu, e esse Lençóis de Cururupu é o lugar onde tem mais albinos do Brasil, houve muitos casamentos consanguíneos ali, então eles vivem muito isolados. E eu cheguei lá, tinha um menininho uniformizado, com roupinha de escola, albino, segurando uma sombrinha por causa do sol. Eu falei, você tá indo pra escola? Que legal. Ele, eu tô indo pra escola.
Falei, como é seu nome? Ele falou, Sanã. Falei, Sanã, que bonito. Quantos anos você tem? 9 anos. Eu falei, e qual a matéria da escola que você mais gosta? Daí ele falou, português. Eu falei, que máximo, eu também. Minha matéria preferida é português. Eu falei, o que você mais gosta em português? Ele, poema. Eu falei, nossa, poema, eu também, eu amo poema, é o que eu mais gosto. Qual é o seu livro preferido de poema? E ele falou assim para mim, eu não sei, eu nunca vi um livro. E aí, gente, é assim, né, eu não consigo descrever o que eu senti naquele momento. A minha única reação, eu tinha, na época, não tinha celular, eu tinha um iPod, e por graça e glória divina, eu tinha poemas gravados na voz do Paulo Autran no meu iPod. Na época que o Paulo Autran fez o Quadrante, aquela seleção de poemas que depois foram para o teatro. E aí eu falei assim, olha, eu tenho um monte de poema gravados no meu iPod. Hoje a gente vai fazer uma gravação aqui às 7 horas da noite. Você topa chegar 1 hora antes e você fica aqui comigo escutando uns poemas? E aí ele falou, claro! E aí a gente ficou 1 hora escutando poemas, Manuel de Barros, Paulo Mendes Campos, Drummond, Fernando Pessoa, enfim. E ele ficou 1 hora chorando. E assim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, assim. E a gente, graças a Deus também, não gravou esse momento, porque esse momento ele teria que ser gravado, não era na câmera, era no coração. E ele ficou gravado no meu coração e vai ficar para sempre, assim. Então, também queria dizer que se alguém conhece o Sanã aqui, por favor, mandem beijos para ele, fala que eu tô com saudades, faça essa informação chegar até ele, faça ele entrar em contato com a gente aqui no PicBay, porque depois foi construída uma biblioteca lá em Lençóis do Cururupu, enfim, e aí, obviamente, ele teve contato com livros, mas aquilo me tocou muito profundamente, assim, muito profundamente. E a gente se despediu com poemas escritos na areia. Então, foi muito emocionante também a nossa despedida. Depois de 4 dias lá, mas a gente não queria se largar, assim, foi um momento muito importante da minha vida. Sensacional, Mari. Daria um poema, né? Daria muito, daria. Ô, Grazi, pegando um gancho do que a Mari falou, acho que pela sua experiência como professora de língua portuguesa e pela sua experiência com o Respiramos, qual o impacto, às vezes, que você vê nos alunos da poesia, assim? O que isso tem gerado neles, pode gerar? Como é que é? Olha, ao longo dos meus anos de trabalho aí em sala de aula, que são 21 anos de sala de aula, eu tenho experiências muito positivas com a poesia. Mas eu tenho uma mais recente, que é de um aluno que eu reencontrei faz pouco tempo. Eu pedi para ele gravar um vídeo para mim, tal, falando sobre algumas coisas, e ele se tornou um MC. E eu lembro que na escola ele gostava muito de escrever, ele era daqueles alunos meio assim, dava um trabalhinho na sala de aula, mas como ele gostava de escrever, nós sempre tivemos uma afinidade, uma proximidade, e ele sempre me mostrou o que ele escreveu, e eu falava para ele, realmente, do coração, não era porque eu queria que ele se comportasse, realmente ele escrevia bem, realmente ele tinha uma escrita potente, realmente ele tinha uma luz ali no que ele escrevia. É o que eu disse, eu acredito que todos nós temos, é que nem todos mostram, né? Alguns ficam intimidados, envergonhados, mas ele tinha aquilo latente. E ele se tornou um MC, e nesse dia que eu entrei em contato com ele, para que ele gravasse um vídeo falando sobre a experiência dele como MC, ele me agradeceu muito, porque ele disse que ele só foi adiante, um dos motivos foi que eu acreditei nele, que eu dei força, que eu dei valor para aquilo que ele estava escrevendo. Talvez ele também tivesse ido adiante sem mim, mas eu não estou me colocando aqui num lugar de que salvei, porque nós também não temos esse lugar. Eu só acho que a gente tem que ter um lugar de um olhar amoroso e de uma escuta ativa para aquilo que nos chega. Então, naquele momento, foi um grande diferencial para ele. E ele, hoje, é um MC. Então, foi a partir do que ele escrevia, de uma poesia, ele se tornou o que ele sempre quis. E isso é muito valioso. No Espaço Respiramos também, eu recebo trabalhos belíssimos de alunos que nunca tinham escrito nada nesse sentido poético. Escreviam mais textos dissertativos argumentativos, coisas mais nesse sentido. E unindo imagem com poesia, porque eu acho bastante rico, né? As imagens, às vezes, elas podem dar um start
para depois nascer a palavra, né? E o Instagram foi pensado justamente por isso, para ter esse link. Então, eu vi trovadores modernos, eu vi escritores românticos modernos, eu vi escritores, alunos baseados na Semana de 22 para produzirem poemas e suas artes. Então, eu acho que a literatura no ano de 2020, a poesia no ano de 2020, que foi um ano tão difícil, eu acho que nos humanizou mais. E o Espaço Respiramos veio nesse sentido, para unir essa poesia de uma maneira, em um momento em que nós estávamos distantes. Boa. A Ana Carmen fez essa pergunta e eu acho que você pode ajudar bem, Grazi. Quais estratégias você sugere para trabalhar poesia neste novo modelo de ensino virtual? Então, agora que nesse mundo, como é que faz? Eu penso um pouco nisso, sabe? Das experiências do aluno, a gente partir muito do que eles estão vivendo e sentindo. E tentar, a todo momento, fazer um link com isso. Eu estava conversando com uma amiga que é professora, e eu falei que nós temos olhos pedagógicos para tudo. A gente vai a um parque e você pensa, isso vira aula. A gente olha pela janela, isso vira aula. Tudo tem um olhar pedagógico. Então, eu me vejo muitas vezes pensando de que maneira eu posso dialogar com esse aluno nesse momento em que a gente só se vê por câmera e às vezes nem câmera, né? Que é só lá a foto. Então, a minha sugestão se é um mais difícil para algumas turmas, eu sugiro partir de imagem. Eu acho que a imagem pode ser um pontapé inicial. Imagens mais pontuais, que tenham um tema com o qual você queira trabalhar mais especificamente, para daí você conseguir ir retirando palavras e brotar aí esse olhar poético diante daquilo que você quer propor ou tem um foco de estudo. Sensacional. EAD ou não, eu sei de poesia, né? O que seria isso? Você fazer as preliminares da aula, né? Você trabalhar um trecho de música, a declamação de um poema, eles adoram quando a gente declama o poema, né? Decora e chega lá declamando. Trazer um pensamento do dia, colocar ali para eles ouvirem uma música e rabiscar no caderno, isso quando a gente estiver presencial. E online a gente pode mandar, assim, trechos de poesias musicalizadas, a gente pode gravar uma poesia e mandar via WhatsApp. E como estratégia de ensino através das redes sociais, principalmente o Instagram, que eles adoram, a gente pode trabalhar com fotopoesia. A Grazi faz um trabalho maravilhoso com a fotopoesia. Temos a poesia vídeo, né? Eles pegam cenários e colocam um fundo musical acompanhado de uma poesia. São construções belíssimas, porque assim, eles mexem demais com a tecnologia, eles têm muitas habilidades. A gente chegou a fazer até fotonovela, né? E tudo vai para as redes. Eu fiz também, trabalhei com o terceiro ano, uma exposição modernista. Eles escolhiam uma produção do modernismo e ali eles colocavam a descrição do autor e da obra. E aí a gente publicou no Instagram, fez o maior sucesso na escola. E assim, para vocês terem uma ideia, a escola estadual, que eu trabalho aqui na cidade, conseguiu fazer o São João virtual, né? Foi assim, um projeto belíssimo. Eles apresentavam receitas, apresentavam coreografias, tudo pelas redes. E assim, eles conseguiram linkar a cultura, né, junina com a tecnologia, e assim, foi uma ideia da coordenadora Sandra Maria, e um trabalho belíssimo, muitos resultados positivos. Eu posso deixar também, Edu, para quem perguntou, eu me esqueci o nome agora, uma sugestão de site que se chama Toda Poesia. Lá tem vários vídeos gravados de diferentes poetas, e são curtos, que dá para trabalhar em aula, que são bem legais também, assim, para servir como start, complementando isso que a Josi falou. Além disso, dá para trabalhar também uma live poesia, né? O que seria uma live poesia? Nós convidaríamos 10 alunos, por exemplo, eles ficariam com os poemas engatilhados, e aí quando eles entrassem no link, quando eles fossem chamados, eles estavam com a poesia pronta e compartilhavam a sua poesia. Gente, quando eu precisar de ideias, eu vou ligar para vocês. Tem um exercício. Tem um exercício que se chama também desentranhar poético.
que você pode tirar poesia de qualquer tipo de texto. Você pode pegar uma notícia de jornal e fazer um exercício de desentrahamento poético. Você vê o que poderia, quais palavras dali poderia formar um verso. E aí vai indo, né? Só sobre isso, né? Outro dia eu estava brincando aqui com o Miguel, a gente gosta de fazer rimas, obviamente, música, né? E aí eu comecei com toda a minha criatividade fazendo música de improviso, aí ele falou, mamãe, não vale, essa rima tá muito pobre. Não pode usar só diminutivo e diminutão. E falando nessa batalha de rimas, uma coisa que a gente tem que se atentar muito é o slam, né? Eles adoram o slam, as batalhas de slam. A gente conseguiu fazer uma aqui, junto com o projeto Poesia ao Pôr do Sol, que é um projeto também do Colégio Estadual, e eles, assim, amaram. A gente tem que se adaptar um pouco mais com o slam para a gente conseguir fazer uma batalha entre os professores para incentivá-los, e aí depois eles entram na rinha também, porque eles adoram mesmo.